Olá, boa tarde. Eu sou a Fabiana Teles. Estamos aqui curtindo um louvor do Morada. Daqui a pouco tem live com minha convidada Juliane Soares. Aguenta aí que nós já vamos chamar vocês já. Vamos escutar aqui esse louvor. Olá, olá, mulheres. Olá. Tá no finalzinho aqui. Eu gosto muito desse louvor. É tudo sobre você, do grupo Morada. Como vocês estão? Eu já vi que tem aqui a Selma, a Ju, minha convidada já tá aí. Bem-vinda, Selma. Que bom ver você. Aí, pessoal, que bom, vão entrando. Hoje nós vamos falar sobre os temperamentos do espírito. A Juliane Soares, a minha convidada queridona. Acho que eu já vou te chamar, Ju. Daí a gente faz uma oração juntas. Pode ser, lindona? Vamos começar. Vamos lá. Vocês que estão aí já pode, por favor, mandar no aviãozinho e avisa a tua audiência aí, os teus amigos e amigas que tem uma live legal para assistir agora com a Fabiana Teles e com a Juliane Soares. Olá, olá! Como vai, minha lindona? Tudo bem? Tô ótima, graças a Deus. E você, amiga? Eu tô driblando esse tripé aqui e tô driblando os Eu tava gatos. pensando meu também. Eu tô com um gato aqui que eu não sei por que tá me rodeando. O meu cachorro tá batendo na porta. Fui abrir pra ver se era minha mãe, era meu cachorro. Que legal! Olha lá, já tem algumas queridonas entrando aí. Sejam bem-vindas. Então, vamos lá. Hoje, né, Ju, nós vamos falar. Eu vou me apresentar aqui, daí eu já vou te deixar você se apresentar também, tá? Eu sou a Beleza. Fabiana Teles. Olá! Que bom estar aqui com vocês e com essa minha convidada maravilhosa. Queridas, para quem ainda não me conhece, que está entrando, que está assistindo essa live, eu sou Fabiana Teles, mentora de mulheres, mulheres cristãs. Sempre trago aqui palavras, né, a Bíblia na prática e nas 7 áreas da vida. A gente sempre procura trazer, né, o que acontece ali, o que a gente vê aqui, ó, nesse livro maravilhoso, para a gente colocar em prática nas 7 áreas da nossa vida, que é a área espiritual, área emocional, área mental, área dos relacionamentos, área física, área emocional, já falei, área profissional e área financeira. São 7 áreas principais que a gente aborda, sempre tem temas ali no meu feed falando um pouquinho de cada uma dessas áreas. E a Ju, essa maravilhosa que está aqui, minha convidada, ela é uma das mentoras do programa Espiritualidade Ativada, que é um programa que eu proporciono para as mulheres conhecer, aprofundar um pouquinho mais para viver uma vida conectada verdadeiramente com Deus, aprofundando nessas 7 áreas, trazendo Bíblia na prática para essas 7 áreas aí. E a Ju, ela vem trazendo um conceito muito legal dos temperamentos do Espírito Santo. E eu na aula, Por que pensamos o que pensamos, que é uma aula gratuita que eu sempre faço aqui, eu ajudo as mulheres a identificar o seu jeitinho de pensar, né? A aula chama Por que pensamos o que pensamos. E ativando essa mulherada para começar a pensar por que ela pensa daquele jeito. E com isso, a Ju deu uma travadinha ali, né? Mas eu vou continuando aqui o meu raciocínio. Quando a gente identifica os nossos pensamentos, a gente começa a entender o ciclo. Na live de segunda-feira, nós já falamos com a Cris, que está aqui também, sobre hábitos. Então, a gente pensa, sente, cria uma ação, um comportamento, e aí a gente
começa a formar os nossos hábitos, né? Identificar os nossos hábitos. E na live segunda, quem estava, quem já assistiu, pôde perceber um pouquinho do que a gente falou sobre hábitos. E agora, com esse conteúdo que a Ju vai trazer, eu quero que você comece a pensar, mulher, por que você pensa do jeito que você pensa. Comece a olhar os seus hábitos e aí você vai entender um pouquinho mais, vai fazer muito sentido o que a Ju vai falar para nós. E eu vou deixar você falar, mas eu queria falar um pouquinho só sobre a indignação que eu, como mulher cristã, logo no começo da minha conversão, comecei a sentir de ver a mulher cristã não desfrutando daquilo que está na palavra de Deus. Eu falo de mim mesma, né? Por muitas vezes nós nos apegamos no lodo. Quem aqui nunca viveu situação de limbo, né, Juliane? De depressão, de tristeza, de angústias, de viver situações de dificuldade e não viver aquilo que realmente está na palavra de Deus. Então, por esta indignação, por esta, né, vontade de falar, vamos parar com isso, vamos mudar, vamos criar novos caminhos, novas trilhas neurais, não é? A gente criou, então, o programa Espiritualidade Ativada. E aí, essas mulheres lindas, como você já viu na live de segunda-feira, a Cristiane, a Cris Sabadim, como você vai ver hoje, a Juliane, fazem parte comigo desta missão maravilhosa que é abrir aí os seus olhos, a sua mente, para você viver verdadeiramente uma conexão com Deus, viver ativada, com essa espiritualidade ativada. Ok, mulheres? Então sejam muito bem-vindas. Juliane, eu não vou falar mais nada hoje, é só você, mulher. Obrigada, Fábio, mais uma vez, dessa oportunidade gostosa. A gente está aqui dentro da tua casa, do Girando Mulheres, né? Poder fazer parte disso é uma bênção, é muito gratificante, né? Quanta mudança, né? Que a palavra de Deus vem fazendo através de nós. Então, sou muito grata a Deus, em primeiro lugar, e a você por essa oportunidade linda aí de falar com essas mulheres maravilhosas. Então, quem está ao vivo aí, seja muito bem-vindo à nossa live. E a Fábio me chamou para falar do tema onde eu ministro uma aula, né? Que é o temperamento ativado pelo Espírito Santo. Então, essa área de comportamento, dos temperamentos e do perfil comportamental, eu já trabalho há algum tempo, né? Na parte do coach e tudo mais. Ela é uma parte só da ferramenta, né, Fábio? Porque, na verdade, a gente usa múltiplas ferramentas para poder então, tratar o autoconhecimento, a pessoa se autoconhecer, se autodesenvolver, a gente precisa de várias ferramentas correlatas. E aí, a gente está falando aqui de espiritualidade ativada, a gente está falando que existe uma essência em nós, né, da nossa personalidade, onde foi Deus, o nosso fabricante, eu sempre falo assim, né? Se você tem alguma dúvida sobre a tua personalidade, o teu comportamento, fale com o seu fabricante. Né? Nada melhor do que você falar diretamente com aquele que te fez. Então, e Deus criou todos os dons, todos os talentos, todas as habilidades, todos os recursos e todos os temperamentos para a edificação da obra dele. Então, muitas vezes a gente chega mulheres para nós que falam assim, eu não gosto desse meu jeito explosivo de ser. Pois bem, Deus brotou em você esse seu jeito explosivo de ser para o bem, para o crescimento da obra de Deus. Então, todos os nossos temperamentos direcionados para a verdade, que é a palavra de Deus, direcionados e guiados pelo Espírito Santo, eles dão fruto. Então, nós precisamos, sim, ter todos os 4 temperamentos essenciais que a gente conhece. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, Fábio, dos 4 temperamentos. Já vou abrindo aqui falando para quem não conhece. Gente, então é assim, a área de conhecimento dos temperamentos, ela é bem antiga. Ela vem lá do estudo do médico Hipócrates, né? Era médico e filósofo lá antes do século 5 a.C.
E é um estudo que ele fez porque ele era médico, então ele abria lá os pacientes, fazia as autópsias muitas vezes, e aí descobria que o temperamento de cada um era baseado com a bile estomacal desse indivíduo. Então, tecnicamente, é meio complicadinho da gente entender, a gente não vai entrar nesse detalhe. A gente já vai entrar no detalhe dos temperamentos aqui para você começar já a se identificar. Você que está assistindo esse vídeo agora ou depois, você vai conseguir se identificar com esses temperamentos. Eu vejo muitas igrejas, Ju, aplicando, né, em cursos, em reuniões, enfim, discipulados, né? Eu vejo muitas igrejas aplicando esse conceito dos temperamentos. Mas não é todo mundo que entende, né, muito bem. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade estar aqui, né, para ouvir aí o que a Ju tem para falar. Então, pode perguntar. Pode continuar. Antes de eu começar a falar de temperamentos, então a gente tem que entender, né, sobre que nós estamos aqui, a nossa missão, minha e da Fábio, é levar mulheres a viverem o seu propósito aqui na Terra. Levar mulheres a descobrirem como elas podem ser frutíferas através do Espírito Santo, do jeitinho que elas são. Não tem esse negócio, eu só vou me sentir melhor e mais apta para a obra de Deus quando eu tiver tal recurso, quando eu fizer tal curso, quando eu fizer... Não, você já tem tudo isso dentro de você, porque foi o Espírito Santo que colocou em você, né? E ele sonhou com isso. Então, antes de mais nada, eu quero ler algumas passagens aqui que eu preparei, Fábio, sobre isso, antes da gente entrar no assunto técnico dos temperamentos, né? Falar um pouquinho do que Deus fala sobre nós a respeito disso, né? Dos dons, dos temperamentos e tudo mais. Então, 1 Coríntios 1, 4 a 5, se você quiser abrir a sua Bíblia, a gente sabe que a Fábio sempre chama para as lives você junto com a sua amiga, né? Que é a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí no celular ou a sua Bíblia de papel. Eu tô com a minha hoje bem antiga, a Bíblia da mulher, mas ela tá detonada já, mas eu gosto tanto dela, sabe? 1 Coríntios, o queijo? 1 Coríntios 1, 4 e 5. E diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que me foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidas nele, em toda palavra e em todo o conhecimento. Então, Paulo, ele descreve aqui para a igreja de Corinto, né, que eles já eram enriquecidos. Então, desde já eu peço, você que está assistindo esse vídeo, tome posse através de Deus, de toda essa potência da qual ele brotou em você, de todo esse dunamis, esse poder explosivo, de todo esse zoe, que é o poder criativo de Deus, que Deus brotou em você. Amém. E eu quero ler também, Fábio, Efésios 4, 30 e 32. Diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. E antes, sermos para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, antes da gente falar de temperamento, a gente precisa entender que quando nós conhecemos nosso temperamento, vamos ser bem práticas aqui, né? Independente dos nomes que a gente vai dar aqui, cada um conhece o seu temperamento. E cada uma de nós sabemos aonde nós entristecemos o espírito. Aonde, com a minha ira, com a minha teimosia, com o meu orgulho. Enfim, Ju, eu senti agora que eu entristeci o Espírito Santo porque eu esqueci de orar. Podemos, mas já estamos abençoadas, em nome de Jesus. No final, a gente vai orar também. Já estamos abençoadas. Eu esqueci de orar. Deixa eu declarar aqui umas palavras para essas mulheres, tá, amada? Pai querido, em nome do Senhor Jesus,
eu lhe peço, Espírito Santo, essa trindade perfeita, para que conduza esse encontro, conduza essa live conosco agora, Pai. Obrigada pela sua palavra, Senhor. Obrigada pela vida da Juliane, obrigada pela vida dessas mulheres que estão aqui, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós podemos sim nos promover, Senhor, como mulheres, mentoras e mulheres cristãs, que nós temos conhecimento, conhecimento que vem de Ti, para transbordar na vida dessas mulheres, Pai. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Eu declaro mulheres aqui com ouvidos abertos, com os olhos abertos, para ver aquelas verdades que o Senhor vai trazer através das nossas vidas agora. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Agora pode falar à vontade. Agora a alegria vem. E a palavra de Deus, então, nos diz, né, que nós sabemos, nós mesmos mulheres, no nosso dia a dia, na nossa prática, nós sabemos aonde é que nós entristecemos o Espírito. E quando nós deixamos vir, então, toda a parte, as nossas fraquezas, no que tange temperamento, nosso jeito de ser, quando nós deixamos vir e não tratamos isso, nós estamos entristecendo o Espírito, porque isso é pecado. É aquilo que desagrada ao nosso Deus. Então, quando nós nos posicionamos dizendo, Senhor, eu reconheço, então a palavra do Senhor diz, né, que Ele já perdoou todos os nossos pecados. Então, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados quando nós confessamos. Então, mulher, se você estiver aí ouvindo sobre esse assunto, você sentir no seu coração, olha, tem uma área da minha vida, da minha personalidade, tem um traço do meu jeito de ser, que eu tenho entristecido o Espírito Santo. Então, você já pode colocar aí na presença dele, ele está aí onde você está, ele está em todo lugar, ele está aqui conosco nessa live, né? Então, você já pode colocar na presença de Deus, Deus, cuida desse aspecto do meu temperamento, que eu sei que tem desagradado ao Senhor. E comece a confessar, Senhor, eu rejeito isso, porque eu sei que isso é ruim, isso tem abalado relacionamentos na minha vida. Isso tem abalado o meu ambiente de trabalho, isso tem abalado a minha família, isso tem abalado o meu relacionamento conjugal. Então, se permita que o Espírito Santo comece a se manifestar na sua vida, que é o título dessa live. Manifestar aqueles pontos que você sabe que desagradam a Deus no seu comportamento. E falando, então, de comportamento, a gente ainda vai ler mais a palavra, tá, Fábio? Pode perguntar. Tá bom. Você queria fazer alguma pergunta? Não, não. Então, vamos lá. Então, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho, então, dos 4 temperamentos, que foi aquela descoberta de Hipócrates, que depois, com os anos, com os séculos, foi aprimorado esses estudos. Hoje a gente está vivendo um momento muito importante na ciência, na neurociência, dessas descobertas, aplicação de novas ferramentas, e não para nunca. Isso tudo é em prol, ferramentas boas, em prol do nosso autoconhecimento. Quais são os 4 temperamentos, queridas, que Hipócrates estudou? Então, ele chamou melancólico, eu vou usar aqui mulher, que a gente está falando para mulheres, tá? Melancólica, colérica, fleumática e sanguínea. Então, cada indivíduo tem essa associação variada desses 4 temperamentos. Mas nós sempre vamos sobressair um ou 2 no nosso dia a dia, no nosso jeito de ser. Eu vou dizer para vocês, esses temperamentos são essenciais. Eles fazem parte do teu DNA. Então, não existe assim, eu nasci uma melancólica e vou morrer uma colérica. Não existe. O que existe é você pegar realmente os traços, se conhecer, conhecer o teu traço de temperamento profundamente, e entender quais são as posturas, né? As virtudes, as fraquezas, as potencialidades desse traço, e colocar diante de Deus aquilo que você precisa tratar. Então, e os 4, como eu disse, são recursos úteis para a obra de Deus. Então, o melancólico, vou falar um pouquinho assim, bem en passant, bem por cima, porque a FAB, no curso da FAB, vocês vão ter uma aula inteirinha de 4 horas sobre esse assunto, né, Fábio? Isso. Na verdade, não chega a ser... É uma aula, né, que a gente... O curso todo são 28 horas, né, mas uma aula é sobre os temperamentos, mas é uma aula bem completa, não dá para passar tudo aqui nessa live só, né, Ju? Sim.
Sim, então, mas para que vocês tenham uma ideia, como vocês comecem a se identificar, ó, a Cris está falando, né? Fiz uma análise morfopsicológica. Nossa, tem muito recurso, Cris. Eu sou apaixonada por essa área de conhecimento. Então, vamos lá. A Marta melancólica. Até eu gosto de dar um nomezinho assim, né? Que não é de ninguém esse nome, que são nomes fictícios. Se você é Marta, fique tranquila, não estou falando de você, né? Mas a gente deu um nome fictício para a gente se identificar melhor. Então, a Marta melancólica, ela é aquela mulher pensadora, né? Ela é uma mulher propensa à genialidade, é uma mulher que faz tudo com muita perfeição naquilo que faz. O ritmo dela é um pouco lento, por quê? Porque ela é muito analítica, ela é muito tendenciando a perfeição, a ser perfeccionista, então ela tem uma entrega muito excepcional, muito excelente, mas ela não é muito ágil, ela é mais desacelerada. Mas qual que é o problema dela, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é criativa, a Fábio, minha amiga, entrou aí, maravilhosa. Deus abençoe, Fábio. Ela é pontual, ela é uma pessoa voltada para a criatividade. As atividades onde ela se dá muito bem é no ensino infantil, ela adora tratar com crianças. Ela se envolve com o Ministério de Música também, ela tem essa genialidade da música, ela gosta muito. Só que, por outro lado, vamos falar um pouquinho do lado obscuro, né, das fraquezas ali desse traço. Ela é séria demais, ela é perfeccionista, o que acaba muitas vezes sobrecarregando a Marta melancólica. Ela é muito exigente e o que ela exige dela, às vezes, nem ela consegue alcançar. Uma expectativa muito alta, né, no que ela exige dela e dos outros. E principalmente os outros, os que estão à volta dela sofrem muito com a Marta melancólica por causa disso. Ela é excessivamente focada, por isso ela fica muito ansiosa. Ela é rígida nas suas opiniões. Ela é uma pessoa que tem tendência ao vitimismo, muitas vezes. Então, ela tem esse lado obscuro, esse lado que tendencia, muitas vezes, a ser depressiva, né? De não achar que não está atendendo a necessidade dos outros. Ela é uma pessoa que pisa muito em ovos nos seus relacionamentos, né? Ela fica sempre pisando em ovos. Então, ela tem dificuldade de se entregar, de ser expansiva, porque ela tem muito medo de ser magoada. Então, essa é a Marta melancólica. Ela tem uma tendência a ser mais introvertida, apesar que ela gosta de trabalhar com pessoas, mas ela é uma personalidade mais introvertida. Ó, Se já você dá já for para se ir se identificando, identificando, é isso mesmo. agora a gente vai falar da Flávia fleumática. A Flávia fleumática, a gente chama ela de a observadora. Sabe aquelas pessoas bem quietinhas mesmo, no seu lugar, assim, que não se envolvem muito, elas são mais orientadas a processos, não a pessoas. Então, você vai ver Flávias fleumáticas, né? Você vai ver elas, assim, muito em trabalho de escritório, trabalho de processos, trabalho de análise. TI tem muita fleumática, né? Porque é a pessoa que ela gosta de ficar mais recolhida, mais escondidinha. Então, ela é uma pessoa calma, muito confiável, são pessoas confiáveis, fiéis, pacificadoras, empáticas, tem um certo senso de humor, né? É uma pessoa fácil de lidar, sem dúvida nenhuma, né? É uma pessoa pacata, também é uma pessoa que é mais lenta nas suas atitudes, então o que acontece? Não pressione uma Flávia fleumática, não coloque ela na parede, porque ela não vai render. Então, ela tem que ter espaço para se desenvolver. Ela é uma pessoa mais quieta, muito calada, e muitas vezes pode ser até confundida com antipática, de tão calada que ela é. Né? E a timidez é um traço muito forte na fleumática. É uma pessoa muito tímida, se expõe muito pouco. Então, esses são os traços, vamos dizer assim, gerais, né? Da Flávia fleumática. E agora a gente vai falar um pouquinho das fraquezas desse traço. Por ela ser lenta, ela pensa 10.000 vezes antes de começar uma atividade, então ela é taxada como preguiçosa, porque ela fala assim, como vai demorar muito para fazer, então acho que eu não vou nem começar, mas não é. É até esse traço encontrar qual é a área de desenvolvimento dela, onde ela se sente bem, ela vai desenvolver muito bem. É uma pessoa resistente a mudanças, então ela é muito insegura em tudo que ela vai fazer. A insegurança também pesa muito na tomada de decisão.
Gente, eu tô indo meio rápido aqui pra gente poder falar dos 4 traços. Depois você revolta o vídeo aí e assiste tudo de novo. Ela é uma pessoa... Agora, os traços, assim, as fraquezas, né? Ela é uma pessoa que não se pronuncia. Então, ela nunca se expressa. Você nunca sabe o que uma fleumática está sentindo. Porque ela tem dificuldade de expressar. Então, ela prefere guardar tudo com ela. Isso causa uma sobrecarga também no emocional dela. É uma pessoa permissiva no que tange a educação de filhos, por exemplo. É aquela pessoa, assim, muda. Que os filhos fazem, que querem. Eu estou falando do traço puro, tá, gente? Tem muita fleumática tratada aí já pelo Espírito Santo, né? Que eu mesma conheço várias e que são uma bênção, né? Mas no traço puro, a fraqueza é que ela é permissiva. Então, assim, ela deixa as coisas acontecerem. Às vezes ela não está satisfeita no relacionamento conjugal, também não tem coragem de expressar, não tem coragem de falar, ela é uma pessoa apática. Por outro lado, ela também é zombadora, então ela tem um ego muito centrado nela, né? Apesar dela não querer se envolver com outras pessoas ou falar ou se expressar, ela é um pouco egocêntrica, por isso ela tem o traço de ser um pouco zombadora. Então ela usa isso um pouco mais para descontrair também. Isolada e também tem tendência a ser deprimida, a depressão. Então, tem que cuidar bastante desses pontos a melhorar. Eu sempre falo, né, Fábio? Não é fraqueza, são pontos de melhoria. Então, essa é a fleumática. Agora a gente vai para a colérica, que só o nome já diz, né? Uma pessoa irada, explosiva, né? Vamos entender um pouquinho dessa colérica. Então, é uma pessoa extrovertida. O colérico, ele não tem dificuldade de se mostrar. Inclusive, ele é o da frente. Ele é o que chega primeiro, é o líder, né? Então, a colérica é extrovertida, vigorosa e acelerada. A colérica é dinâmica, autoconfiante, tem um raciocínio rápido, positiva, autossuficiente, voltada para tarefas, né? Busca sempre resultados o tempo todo. Meta, se você quer acelerar, né? Se você quer fazer crescer alguma coisa, dá na mão de uma colérica que certamente ela vai entregar. Então, ela não tem dificuldade de ir e entregar a missão. Tudo que você pedir para uma colérica, ela vai lá e faz com perfeição, faz com rapidez, chega na frente, movimenta os outros, só que tem um problema. Como ela é muito acelerada, muitas vezes os outros não acompanham ela. E ela acaba deixando os outros para trás. Eu gosto de chamar a colérica de locomotiva. Então, é aquela que liga, acelera ali, sai do meu trilho que eu estou passando. Então, esse é o traço da colérica, né? Então, ela é mais voltada para objetivos e metas do que para pessoas. Ela trabalha bem com pessoas. Na maioria dos líderes, dos grandes líderes, eles têm essa tendência de serem coléricos. Porém, quando eles estão tratados para isso, quando eles estão tratados para gerir pessoas. O colérico puro, ele atropela as pessoas à sua volta. Então, tem que tomar esse cuidado. E quais as fraquezas, então, desse traço, né? Acaba sendo que ela passa uma impressão de muito dominadora, muito controladora das pessoas e das situações. É uma pessoa que tem dificuldade com a submissão, então muitas vezes ela é insubmissa a lideranças. Ela não consegue se submeter a lideranças porque ela acha que todo o jeito dela é o mais correto, o jeito dela que está certo. Então, ela precisa que o Espírito Santo trabalhe nela a submissão. Egoísta, mandona, competitiva, impaciente, irrequieta, ríspida, sabe tudo e tem pouca empatia. Então, no curso que nós fazemos, né, com a Fábio, no Gerando Mulheres, a gente dá, então, a receita dentro da palavra de Deus ali, para que cada um dos traços possa estudar a respeito de si mesmo e possa melhorar, então, aquilo que lhe incomoda, né, os pontos de melhoria. Aqui a gente não vai conseguir entrar, né, Fábio, nessa parte. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, nós já oramos, o Espírito Santo já está ministrando aí no seu coração. Agora a gente vai para o traço, que é a Sara sanguínea, que é o quarto traço, que é o sanguíneo. O sanguíneo sou eu, tá? Já se Eu sou uma sanguínea. Lá no comecinho da live, ela já se identificou como sanguínea também. Daí eu falei, misericórdia, essas mulheres tudo sanguínea. A maioria das influencers são sanguíneas, tá? Porque o pilar
do temperamento sanguíneo é ser influente, né? Então, influenciar pessoas. O sanguíneo, ele é totalmente voltado para pessoas. Eu diria que dos 4 traços, é o mais voltado para pessoas, é o sanguíneo. Por quê? Porque o sanguíneo é o falante. O sanguíneo é o influencer, ele anima os outros, ele puxa a multidão. Diferente do colérico, que é aquele líderzão, vamos, que eu tô atropelando todo mundo, o sanguíneo, o lema dele é vamos fazer juntos. Então, é um temperamento muito atraente, consegue agregar pessoas, agregar valores. Então, RHs tem muitas sanguíneas, promoção de eventos, jornalismo e publicidade, né, professores. Então, o sanguíneo ele atua em muitas áreas de conhecimento, porque realmente é uma pessoa voltada para pessoas. Então, ele é alegre, é vigoroso, é a alma da festa, chega chegando, né? E atrapalha também, lógico, né? Porque todo mundo que fala muito, que se expressa muito, que está no holofote, atrapalha um pouco as outras pessoas. Por que essa pessoa sanguínea atrapalha, né? Então, por quê? Monopoliza conversas. Você está num grupo de pessoas ali, ela já chegando, atropelando, conversando, e, né? Cheguei. Interrompe os outros, fala demais. Aí tem uma questão. Ela ama pessoas, ela está com pessoas, mas ela peca nos detalhes. Ela é desatenta a detalhes. Se nunca coloque uma sanguínea para fazer trabalho de análise, trabalhos minuciosos, trabalhos que exigem tempo, processo, porque o sanguíneo detesta isso. O sanguíneo gosta de estar junto. Se estiver junto, se tiver um ambiente aberto, para que ele possa se desenvolver de forma criativa, esse é o lugar do sanguíneo. Hiperativa, muitas vezes. Então, o hiperativo aqui, a gente não está falando da patologia hiperatividade, a gente está falando de uma pessoa que gasta para si muitas atividades ao mesmo tempo, porque ela tem que estar sempre inovando. Então, o traço sanguíneo é um traço que não gosta da monotonia, não gosta do mesmo, da mesmice. Ela tem que estar inovando o tempo todo. Se é uma dona de casa, ela está o tempo todo mudando móveis de ambiente. Se uma pessoa que trabalha com moda e beleza, ela está o tempo todo comprando roupas, novidades, tendências. É uma pessoa que não gosta da mesmice. Que mais? Ela é muito emotiva, a gente está falando do traço puro aqui, o traço puro é muito emotivo, desorganizado, muito indisciplinado. Então, é uma pessoa que no traço puro, muitas vezes você não pode contar com ela, porque ela é extremamente desorganizada, atrasa compromissos, como ela não gosta do processo, ela pula os processos e vai direto para o prazer, né? É aquilo que me dá prazer. Então, eu deixo a louça em cima da pia para assistir um filme. Então, esse é o traço de caráter mais voltado para o sanguíneo. Não que você não possa fazer isso, tá, mulher? Você que tá aí, a gente, né, não tem verdade nem mentira, né? Não tem o que pode e o que não pode. Né? Tudo pode, né? Mas veja aí o que é lícito e o que te convém. Esquecida, porque é desorganizada, julgadora, né? E não admite seus erros. Então, esses são alguns pontos de melhoria das sanguíneas. Sendo assim, a gente viu os 4 aqui muito rapidamente, a gente passou por eles, né? O que disse lá? Eu sou sanguínea e melancólica. Descobri tímida, mas acreditava ser extrovertida. Porém, para fazer uma live, a luta interna é grande. E aí tem a luta, né, Cris? Justamente da melancólica com a sanguínea. Por isso que é legal, os 2 traços juntos, cada um equilibra o outro, né? E nesse caso, a tua melancolia, ela que vem com uma carga de insegurança junto, ela te dá aquela segurada. Interessante. Fábio, tem alguma pergunta? Então, eu não sei quem está aí desde o começo, a Cris, a Eliane, a Marina, a mulherada que eu conheço, eu vi que a Aline está aí também, não sei se ainda estamos todas. O que acontece? Se alguém se identificou com algum, né, traço, e enquanto você ia falando, claro, eu já fiz várias vezes, né, eu já assisto a sua tua aula, eu já, né, faço todas as vezes, eu faço o teste, os exercícios que você propõe, e eu me identifico lá bastante na sanguínea, né?
e traços da melancólica, como a Cris Sabadin, e a colérica também. Eu me identifico muito, assim, as fraquezas da melancólica com a colérica, né? E da sanguínea é só a virtude, sabe? Só por Deus, né? Mas o Senhor trata, gente, o Senhor trata. E aí é aí que eu queria entrar. Enquanto você falava, eu estava me perguntando, né? Porque você falava dos traços, daí você fala do lado, aquela parte mais, vamos chamar de fraquezas, né? Do traço. Ju, a gente poderia dizer, porque nós estamos falando aqui dos temperamentos do espírito, né? Então a gente poderia dizer que quando a gente está muito forte na fraqueza do traço, a gente está mais na carne do que no espírito, vamos dizer assim. Com certeza. Levando em conta aqui o versículo que a gente leu, né? De Efésios 4, 30 a 32. Então, o Senhor já nos instrui ali que nós devemos deixar, então, essas fraquezas, esses pontos a melhorar, para que o Espírito Santo melhore. Eu sempre gosto de dizer, né, para as minhas alunas, que nós mesmas, pela carne, né, sem o conhecimento e sem o Espírito Santo de Deus, sem o conhecimento da verdade, nós não conseguimos nos santificar. Então, existe no meio cristão, às vezes, uma ideia de que eu vou fazer alguma coisa para me santificar. Eu vou fazer alguma performance diante de Deus para me santificar. E isso não existe, porque o único que é responsável, que pode te fazer isso, é o Espírito Santo. É o único que pode nos santificar. Então, realmente, isso que você falou, Fábio, é verdadeiro. Quando a gente está muito, por exemplo, excessivamente perfeccionista, quando a Uhum. gente está extremamente irado com tudo, tolerância zero com as pessoas, a gente está vivendo a fraqueza do traço, e além de viver a fraqueza do traço, a gente está pecando, porque a gente está entristecendo o Espírito Santo que mora em nós. E aí nós temos receita, como eu falei, né, da palavra de Deus, confessar com a nossa boca o nosso pecado. Então, a primeira coisa é não pensar assim, a síndrome de Gabriela lá, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, né? Então, primeiro é deixar essa síndrome da Gabriela de lado e entender que sim, o Espírito Santo pode nos moldar. E quanto mais o Espírito Santo nos moldar, mais ele vai nos revestindo com os frutos dele, de Gálatas. Todos os frutos do Espírito. Bondade, misericórdia, longanimidade, fé, esperança, mansidão, né? Todos os frutos do Espírito, ele vai brotando em nós, quando nós damos lugar, então, a ele, para que ele venha fazer o processo de santificação. Mas nós precisamos confessar. Então, Senhor, eu confesso que o perfeccionismo em mim me atrapalha, eu confesso e eu abro mão disso. Eu abro mão de querer ser perfeita e de exigir que os outros à minha volta também sejam. Porque perfeito só existe um, que é o Senhor. Então, primeiramente, você confessar isso. Porque às vezes a gente acha bonito, né, Fábio? Eu tô falando, lembrando de mim, dos meus traços. Eu tenho um pezinho no perfeccionismo. Então, assim, pedir, confessar mesmo, achar que realmente eu não quero mais ser assim. Senhor, me traz equilíbrio. Me dá esse equilíbrio que o Senhor tem na sua palavra. Né? E o Espírito Santo é que vai nos santificar. E toda boa obra vai acontecer a partir disso, quando nós confessarmos, então, esse nosso traço, né? Por exemplo, eu sou muito rígida nas minhas opiniões. Eu não mudo a minha opinião, né? E você sabe que isso está te prejudicando os seus relacionamentos, então você precisa confessar, Senhor, eu abro mão de ser rígida. Eu pego esse livre-arbítrio que o Senhor me deu de ser o que eu bem entender e eu devolvo para o Senhor, porque eu não quero ser isso, eu quero ser o que o Senhor sonhou para mim, né? E Sabe, a vontade de Deus, pode falar. eu vejo muitas mulheres, né? E eu me identifico também, né, com isso, de durante muito tempo, como você falou da síndrome da Gabriela, né? Ah, eu nasci assim, eu sou assim e pronto, né? Eu vejo muitas mulheres nesse formato, né? Desse pensamento, vamos dizer que é uma rigidez, né? Mas eu vejo também
muita mulher mulher que cristã, que é o que nós falamos aqui muito com a mulher cristã, né? E quando a mulher quer realmente como eu posso dizer, se deixar mover, se entregar, né, para viver as coisas de Deus. Então, eu vejo muito assim das mulheres deixando de ser elas mesmas porque tem medo do pecado. Daí quando você fala assim, confessar, né? Confessar. Então, tá, vamos dizer, eu tenho lá os traços da sanguínea e sou muito sincera, né? Muito sincera. Pessoa adora falar na lata as coisas. E aí, isso, depois que eu entendo, ai, Jesus, não sei o quê, e daí eu fico lá, puxa, mas eu não posso falar assim, né? Eu vejo muita mulher falando, sabe, se privando, parece assim. Depois que se converteu, fala, ah, eu não posso fazer assim, eu não posso ser. Daí deixa de ser ela mesma, né? Ou porque alguém fala, né, de você, ah, você é muito isso, você é muito aquilo. Alguém diz que você é muito explosiva, ou alguém diz que você é muito quietinha. As pessoas nos dão rótulos, né? E aí, às vezes, a gente acaba deixando de ser, né, aquilo. Então, eu penso assim, para que a gente pudesse deixar para essas mulheres, né, uma palavra de conforto, de de exortação em amor, mas também de esperança, né? Porque o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que o Senhor, ele nos teceu no ventre da nossa mãe, né? Então, se ele nos teceu lá no ventre da nossa mãe, ele nos formou. A gente tem uma aula que a gente trabalha a fecundação e lá a gente, né, entende tudo que Deus colocou dentro de mim, dentro de você. E aí, a gente está aqui para expressar isso, né? Hoje nós fazemos. Você falou ali das nossas escolhas, do livre-arbítrio, né? Eu tenho essa liberdade em Cristo, né? Porque Jesus já me justificou, e aí a gente pode ser o que a gente nasceu para ser. Muito se tem falado disso na internet, é uma frase que eu uso já faz muito tempo, e eu tenho visto as pessoas falarem muito disso hoje também, assim, para você ser aquilo que você nasceu para ser, tá? Né? Você ser você, do seu jeitão. E aí, quando você fala do confessar, é isso que eu quero que você aborde um pouquinho mais, porque quando a gente fala, dá a impressão assim, ah, essa é a minha impressão, tá? Eu tenho que confessar esse jeito super sincera, que foi como eu comecei aqui a minha conversa, né? A minha pergunta. Mas se Deus me fez assim. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Fábio. Você sabe exatamente quando você peca sendo muito sincero. Aí que está. Ser muito sincero é uma virtude incrível, maravilhosa, de poucas pessoas. Isso é um traço colérico, tá? O colérico é que é muito sincero. É que não tem medo de falar e tá nem aí se a pessoa vai se ofender. Esse é o traço do colérico. Não tem problema nenhum ser assim. O problema é quando você causa uma ofensa, quando você sabe que pecou. Então, quando esse traço começa a gerar pecados para minha vida, eu preciso confessar e pedir que Deus mude em mim. Isso. Então, assim, e como eu digo, é só o Espírito Santo que vai fazer esse convencimento, porque é ele que faz o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, você vai olhar lá, vamos pegar esse teu exemplo de falar na lata para as pessoas o que eu quero falar. O Espírito Santo vai ministrar para você, Fábio, isso que você está fazendo é pecado, é justiça ou é juízo? Ele vai ministrar no teu coração. Então, quando a mulher quer ser dominada pelo Espírito, até eu quero ler um versículo aqui, que também fica em Efésios, capítulo 5, verso 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, só esse, né? 18. Um bêbado. Isso, um bêbado, uma pessoa que está embriagada,
ele não é dirigido mais por si próprio. Ele é dirigido pelo problema do álcool. O álcool vai guiar a situação, a vida dele, a mente dele. Porque ele já não consegue mais ficar de pé, ele começa a falar baboseira, ele se suja todo e fica sujo. Então, assim, quem que tá sendo ali, quem tá dominando, reinando naquele momento na vida do bêbado, né? É o álcool. Aham. E fazendo uma analogia para a vida com o Espírito Santo, é a mesma coisa. Quando você deixa o Espírito Santo te inundar, que é esse o conselho de Paulo, se embriague no Espírito. Quando você deixa ele te inundar, ele vai guiar todas as coisas. É ele que vai comandar as suas atitudes. Então, Uau. antes mesmo de você ir falar uma verdade, que é o teu traço, por exemplo, colérico, eu sou colérica, eu vou falar uma verdade para essa pessoa aqui. Antes de você falar, o Espírito Santo vai te ministrar. Se você for rendida a ele vai te ministrar. Fábio, isso que você vai falar aí é legal, você é uma bênção falando as coisas. Antes de você falar, é pecado, justiça ou juízo. Uhum. Então, o Espírito Santo vai nos dar, porque nós mesmos não conseguimos sozinhos. Aham. Se você sozinha você vai fazer um julgamento errado de si mesmo, você vai se apagar. É isso que você acabou de falar, né? É, por exemplo, vamos dizer assim, alguém chega para mim e faz uma crítica, né? Com relação a eu falar demais, que eu realmente falo demais. Então chega uma pessoa e fala assim, Juliane, você fala demais. Ui, que irritante que você é. Então, se eu estou cheia de espírito, eu vou pesar essa crítica no espírito. Senhor, é ruim eu falar demais? Aí o senhor fala, claro que não. Eu te fiz para falar, eu te fiz para pregar a palavra, para converter pessoas para mim. Então, assim, é ótimo você falar. Mas, Juliane, tem horas que você podia pôr o pezinho no freio. O Espírito Santo vai te ministrar. Uhum. Então, isso é que é incrível. Você ser dominada pelo Espírito significa isso. E aí, ele vai manifestar a tua personalidade original, né? Que centrada nele, dentro dos frutos dele, e vai ser fantástico. Você vai ser quem realmente você é. Você não vai ser apagada, porque o Espírito não apaga ninguém, né? Nós é que apagamos o Espírito. Que legal. Ju, eu tô assim encantada com tudo que você está falando, com esse conhecimento legal assim que tá trazendo pra gente, com essa parece assim no começo da live, quando eu comecei a orar, eu ainda eu fiz assim esse movimento na oração. Depois volta lá para você ver, porque eu vi descortinando e é esse sentimento que eu estou tendo. Eu vi, sabe? Aquele descortinamento, abrindo os olhos. Amém. Então, Amém. que muitas de nós possamos aqui abrir os olhos nessa hora e ver aquilo que a gente pode deixar o Espírito Santo agir em nós, né? E estou aí alguns dias elaborando um post para falar sobre a área emocional, né? A área da vida emocional. Como deixar Deus, que eu estou nessa série, né? Como deixar Deus agir aí em todas as áreas da nossa vida, né? Dessas 7 áreas que eu sempre abordo. E eu estou há dias já escrevendo aquele post da área emocional. E depois eu já programei ele para sair hoje às 6 horas da tarde. E guria, tudo que nós estamos falando aqui faz muito sentido com o que vai soltar lá nesse post. Muito legal. Amém. E eu, e Amém. Deus confirmando. ontem, olhando a nossa foto, né? Até eu fiz aquele stories, postei ali, eu falei, caramba, que sintonia. E a sintonia das nossas ideias também, isso tem, né? Esse agir do Espírito tá incrível nas nossas vidas. Eu sou muito grata a você. E o que o que vai, né, o que a gente vai postar ali depois vai casar perfeito com a live, com o conteúdo da live. E eu nem imaginava, né, que a gente ia chegar nesse tema. Tem um Deus é comentário lindo. da Cris aqui, ó, ela diz que pensa como você, que ao olharmos para os gomos do fruto, veremos que são contrários às fraquezas dos temperamentos. Isso mesmo. Nossa, Cris, foi pontual, muito pontual que você colocou.
E muito verdadeiro, né? Eu não tinha parado para pensar exatamente nesse ponto. É muito verdadeiro, porque quando do espírito só pode vir coisas boas, né? Então ele trata, ele pega a nossa fraqueza e transforma em potencialidade. É maravilhoso. É verdade. Então, trabalhou, ó, eu amei essa palavra, né? Que a gente possa ser embriagada pelo Espírito, né? Que palavras incríveis. É o mesmo Espírito, Cris, é verdade. Vamos ver que tem mais um comentário aqui, tá? Da Aline, como é bom aprender mais sobre os frutos, isso mesmo. Já tinha visto, né? Mas sempre tem mais, né? Que Deus é assim, Deus é ilimitado, né, gente? Ele sempre traz mais, né? Ju, Sempre. nós estamos indo para 50 minutos. Eu acho até que a gente pode, né, ver se as mulheres querem fazer alguma pergunta aí, de repente, pode perguntar. A Ju fez a Cris fez comentários, a Aline fez comentários, a Eliane também eu vi que ela fez um comentário lá no começo falando que ela se identifica com o temperamento sanguíneo, não sei, não lembro agora. Vamos lá, Isabel entrou aí. Vamos lá, aqui ó, sou uma mistura de sanguíneo com melancólico também, muito parecido comigo e com a Cris. Apesar que eu identifico um pouco a Eliane, que a gente está aí nos momentos de intimidade, eu identifiquei ela um pouquinho com colérico. Depois nós vamos conversar, Eli. Ju, eu tinha mais uma pergunta. Eu vejo muito você falando sobre autogestão no teu canal, na tua Autogoverno. página. Autogoverno, amo falar sobre isso. Isso. E aí, eu fiquei pensando, assim, não sei se vem ao caso de a gente falar disso agora ou se é uma próxima live. Livre-arbítrio, ele é igual à autogestão? Acho que é Não, são tema coisas para outra live. são coisas completamente diferentes, assim, é para outra live mesmo. Porque quando eu falo de autogoverno, eu estou falando em você tomar as rédeas da sua vida e não deixar circunstâncias tomarem as rédeas da sua vida. E é o que realmente a Bíblia também diz, né? Que nós devemos ter autodomínio, né? Sobre nós, sobre nossas coisas. Então, o autogoverno é só uma palavrinha muito parecida com o domínio próprio. Então, se você trocar o autogoverno por domínio próprio, é a mesma coisa. É um fruto do Espírito na vida das mulheres. Uau, E que é um fruto tão importante, que sem ele você não consegue ser produtiva. Então, por isso que a gente fala muito de autogoverno. tá. Então, é tema para outra live, né? Vamos ver, tem mais alguma perguntinha aí, gente? Vamos lá. Pergunta é isso. Isso edifica ou sou eu? Como é que é? Creio que a pergunta é: isso edifica ou sou eu querendo manifestar minha justiça própria, meus achismos? Não entendi muito bem. A pergunta dela, a colocação da Cris foi com relação àquilo que você falou. Se com a minha ação eu devo, então, sempre estar perguntando se essa ação vai edificar as pessoas ou é só a minha justiça própria? Se eu falar na cara de alguém, usando o teu exemplo, entendeu, né? Se eu falar na cara de alguém, eu estou manifestando Deus nisso ou eu estou manifestando a minha justiça própria? Olha, que sacada, Cris. Amei essa sacada sua. Sabe Excelente. que eu tenho pedido assim para Deus, né? Ultimamente, falando, Senhor, me tira de mim todo o julgamento, sabe? Todo aquele julgamento próprio, né? Eu tenho orado assim ultimamente. De justiça, né? Aquele senso de justiça própria. Eu vou falar o que eu acho, né? Tira Justiceira, de né? mim isso, tira de mim. Porque a gente olha e a gente julga muito, né? O ser humano, né? A gente olha e julga, assiste um negócio de televisão, julga, ouve algo e julga, sem antes pensar, olhar, refletir sobre aquilo, tentar olhar por outros olhares, né? E aí, quais outros olhares? Eu tenho aprendido assim, olhar pelos olhos de Jesus, né?
Até esses dias eu tava falando com, acho que tava falando com meu marido sobre a sinceridade de, não, foi com a minha mãe ainda, ontem. Estava falando sobre a sinceridade de Jesus, sobre o jeitão dele tão verdadeiro, né? Que Jesus, como será que era, para mim, o temperamento dele era sanguíneo. A gente sempre Bom, acha que ele é parecido com a gente, né? Eu é, também acho que ele bom, era sanguíneo. Mas Jesus, eu acho que ele tinha os quatro equilibrados, assim. Ele e tinha os quatro, tudo equilibradinho. é bem isso. Daí já é tema para outra live, né? Ó, quais eram os temperamentos de Jesus? Ele tinha os quatro, só os positivos. Mas eu vou te falar uma coisa que eu lembro, né? Quando a gente lê assim, tem uma passagem que Jesus está ali com os, eu não lembro exatamente onde é que tá. Daqui a pouco eu lembro e falo. Jesus está ali com os discípulos, né, e tal. E aí de repente tá vindo Judas, né? E aí Jesus olha só de longe, né? Jesus dá uma olhada e fala assim: olha lá o traidor vindo. E daí quando Judas chega, ele beija no rosto, né? Eles se beijam, troca o beijinho ali, o ósculo santo. Gente, eu fico imaginando. Aí, muitos diriam que Jesus era falso, não? Porque daí quem nunca, mulheres, quem nunca tá numa rodinha de amigas, de repente fulaninha tá vindo, olha lá, bandida, tá me devendo, bandida, tá me devendo. Ai, que sacana, fulana. Quem nunca? E Jesus também fez isso, né? Jesus também E se ele não pecou. É importante dizer isso, gente. Não, ele não foi hipócrita, não, ele não pecou. Então é muito importante dizer isso. Mas é que o que acontece, né, Fábio? Não é que Jesus errou, né? Quando a gente faz isso, parece hipocrisia. Mas vamos pensar pelo seguinte fator, já que você trouxe esse assunto, né? E eu fiquei imaginando aqui também. O Senhor sabia a hora certa de todas as coisas, né? E de falar e de revelar ainda mais essa verdade que era tão terrível, era uma verdade muito terrível, né? Então, isso também traz um aprendizado para nós. Nem sempre é hora de expor os fatos, nem sempre é hora de trazer à mesa. Muitas vezes é melhor ficar calado, né? Do que explodir ou do que falar tudo o que tem que falar, porque eu quero justiça. Eu sou muito justiceira, eu já fui demais, eu já perdi pessoas por causa disso, né? E hoje o Espírito Santo já tem me tratado mais nessa área da justiça. De olhar as coisas, às vezes, e olhar e só entregar para Deus. Assim, falar, ai, Senhor, a tua justiça virá sobre aquela pessoa. Não preciso nem botar meu dedo ali, tá? Então, eu creio que Jesus sabia o tempo, ele tinha o discernimento dos tempos e das horas e tudo mais, por isso ele preferiu se reservar naquele momento. É. Enfim, mulheres maravilhosas, é isso, os quatro aí temperamentos, né, do Espírito Santo, que cada uma de nós possamos entender um pouquinho sobre cada um deles, se você se identificou com as fraquezas, com as forças de um, com as fraquezas de outros, enfim, que o Espírito Santo, que você possa, que é como eu escrevi no post de hoje, a receita para mim, Ju, é a rendição. Com certeza. É o Nossa, nós estamos muito sintonizadas. Eu escrevi como última frase aqui, ó. Eu posso ler? Ó. O segredo de sermos frutíferas em nossos relacionamentos está em sermos rendidas intimamente em nosso relacionamento com Deus. aleluia! Amém. É esse meu segredo, a minha dica, né? E a da Ju, queridas, para o final, né? Rendição. Tem até um louvor que eu amo muito, que em inglês, né, fala I surrender, né? Eu me rendo, eu me rendo. Então que cada uma de vocês possa se render né, a tudo aquilo que me lembrei agora da palavra que fala, Jesus diz, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, né? Tem que ser assim, né? Que assim seja para cada uma de vocês, certo? Amém. Você quer orar para Fábio, errar? Fábio, eu queria falar para a Cris, que eu senti aqui no coração agora, de um dia a gente fazer uma live de três, assim, com ela, sabe? Para a gente falar, porque
a área de conhecimento dela é muito rica, né? E acaba unindo, assim, com o nosso conhecimento aqui também. Muito Então, a gente fazer legal. uma de três. Topa, Cris? Muito legal essa ideia, mas imagine três sanguíneas falando numa live, misericórdia, tem que chamar tudo. Quem que a gente tem que chamar para ouvir? Todas melancólicas, coléricas para ouvir, quem mais? Vem todo mundo, vem todo mundo. Que legal. Vamos combinar, gostei muito. Gostei muito da ideia, vamos sim. Amém. Então, eu vou orar pelas meninas aí, né, que estão aqui, as que ainda verão esse vídeo, né? O Senhor vai dirigir aqueles que estão necessitando de uma mudança de comportamento, de hábito, de temperamento. Creia que os 4 temperamentos não há ruim ou bom, todos são maravilhosos, excelentes, são recursos que Deus botou em você. Então, aceite como você é. Peço que o Espírito Santo te embriague da verdade dele, que é a palavra dele, para que então você receba esse discernimento no teu espírito. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, glorificar ao teu nome, engrandecer ao teu nome. Tu és o único digno de receber honra e louvor, Senhor. Nós queremos aqui agradecer por esse tempo, por essa oportunidade, por ter nos unido, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, rendidas primeiramente ao teu mover, à tua vontade, ao teu querer, Senhor. Queremos declarar profeticamente para essas mulheres que estão, Senhor, aí no canal, que elas vão conseguir agora, pelos olhos da fé, Senhor, serem reveladas, receberem a revelação da tua vontade sobre a vida delas. Cada uma delas vai começar a ter uma percepção clara, Senhor, daquilo que entristece o teu espírito, daquilo que não faz elas fluírem no propósito do qual o Senhor sonhou para cada uma delas e para cada uma de nós, Senhor. Nós nos rendemos à tua presença, Senhor. Toma-nos, Senhor, por completo. Nós estamos rendidas, Senhor. Nós queremos estar aos pés da tua cruz, Senhor. E nós queremos que tudo aquilo que nós temos, nós queremos entregar, Senhor, aos teus pés, para que o Senhor cuide. Porque o Senhor é o nosso guia. Pai, obrigado porque o Senhor nos justificou, nos tirou do reino das trevas, nos trouxe para o teu reino de luz e sabedoria, Pai. Pai, somos muito gratos a ti, Senhor, nessa tarde. E te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. Ai, aleluia. Glória. Graças a Deus. A Cris comentou ali que há 10 minutos atrás ela tinha pensado nesse convite da live de trio. Olha que glória. Queridas, muito bom, muito obrigada. Mulheres, eu entendi aqui, eu preciso falar uma coisa que eu senti tocada agora no momento que você estava orando, Ju. Quando você fala sobre entristecer o Espírito Santo, né? Se alguma mulher aqui está entristecida com Deus, porque isso acontece, né, queridas? Às vezes a gente fica chateada com Deus. Se alguma de vocês está sentindo isso, eu digo para vocês e eu digo para mim mesma também, assim, imagine ele como não está. Porque para você estar num nível de relacionamento com ele, onde você está chateada, imagina como ele não está também entristecido e chateado. Então, quando a Cris me trouxe, né, essa fala, né, que é um versículo, né, não entristeçais o Espírito Santo, quando ela traz isso, me vem, né, essa questão. Se você está triste, se tem alguma mulher aqui tristinha com Deus, meu amor, dobre o joelho, se renda, faça as pazes, porque ele também deve estar muito mais entristecido com você, porque ele te amou primeiro, ele nos amou primeiro, né? Então, sem nada termos feito para ele, então não precisa você fazer nada para ser amada, só receba esse amor, ele te ama. Tá certo, mulheres? Ju, muito obrigada. Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Tá? Eu oro e agradeço pela sua vida, tá bom? Deus te abençoe. Mulheres, Amém. Obrigada, amada. obrigada por orar, obrigada por estarem aqui. Até mais. Vamos encerrar então? Beijos. Até. Orem sempre. Até.